Dizem que o rio Amazonas tem uma alma antiga, vasta e, na maioria das vezes, indiferente. Mas em suas profundezas mais escuras, onde a luz do sol jamais toca e o lodo guarda os ossos de eras esquecidas, algo mais desperta, algo faminto. Esqueça as histórias que contam nas festas. Esqueça o dançarino charmoso de chapéu branco. A verdade é um sussurro podre, carregado pela umidade da noite. Um conto de advertência que os mais velhos só se atrevem a contar quando as fogueiras estão altas e as portas bem trancadas. Esta é a história do boto, mas não o sedutor, e sim o colecionador. Nossa história se passa em Vila Sombria, um punhado de palafitas empoleiradas na beira de um afluente esquecido, um lugar onde o rio dava e com mais frequência tomava. E ninguém sentia mais o peso da dívida com o rio do que Iara. Há 6 luas, o rio havia engolido seu noivo, João, em uma tempestade súbita e violenta. Desde então, Iara era uma sombra de si mesma. Seus dias eram silenciosos, mas suas noites eram um ritual de dor. Todas as noites, ela ia até a velha doca de madeira, o mesmo lugar onde vira João pela última vez, e ali ficava, conversando com a água escura, como se esta pudesse lhe devolver o que roubou. Sua avó, vovó Nena, uma mulher enrugada como a casca de uma castanheira, a advertia. "Menina, não ofereça sua tristeza ao rio", dizia ela, os olhos pequenos e brilhantes, cheios de um pavor ancestral. Existem coisas que se alimentam de mágoas, coisas que sentem o cheiro da solidão como piranhas sentem o cheiro de sangue. Iara não ouvia. A dor era um casulo, e o rio, seu único confidente. Foi então que as coisas na vila começaram a mudar. Primeiro, um cheiro estranho nas noites de lua nova, um odor adocicado e enjoativo, como jasmim e carne em decomposição, que subia da água com o nevoeiro. Depois, os animais ficaram inquietos. Os cães não latiam, apenas choramingavam baixo, com o rabo entre as pernas. Numa noite, um pescador jurou ter visto um homem na margem oposta, alto, elegante, de terno branco impecável, mesmo com a lama por toda parte. "O mais estranho", disse o pescador, "é que o homem não deixou pegadas. Ele simplesmente estava lá. E depois não estava mais." Iara, em sua vigília solitária, também sentia a mudança. O ar na doca parecia mais frio, mais pesado. Às vezes, pelo canto do olho, ela via ondulações na água que não eram de peixes. Ondulações grandes, lentas, como se algo imenso se movesse logo abaixo da superfície. Ela começou a ter sonhos, sonhos vívidos com João. Neles, ele não estava morto, mas esperando por ela, do outro lado do rio, chamando-a para se juntar a ele. "Só mais uma noite, meu amor", sussurrava o João de seus sonhos. "Espere por mim na doca." Vovó Nena viu a palidez mortal tomar conta da neta, a febre doentia em seus olhos. "Ele a marcou", murmurou a velha, acendendo velas e espalhando sal grosso nas janelas. O colecionador sentiu o cheiro de sua alma partida. A noite do encontro. E então, a noite mais escura chegou. A lua nova. O nevoeiro era um muro branco e fantasmagórico, abafando todos os sons. O cheiro de flores mortas era quase sufocante. Ignorando os apelos da avó, Iara, como uma sonâmbula, foi até a doca. Ela sentia. Esta noite, João viria. E ele veio. Da névoa, uma canoa deslizou silenciosamente, sem um único som de remo na água. Nela estava o homem de branco. O chapéu de palha cobria seu rosto, mas a postura era de uma elegância predatória. Ele não falou. Apenas estendeu uma mão enluvada para ela. E a mente de Iara, frágil pela dor e seduzida pelos sonhos, não viu um estranho. Viu a promessa de alívio, viu o fim de sua solidão. Ela aceitou a mão. Era fria, fria como a pedra do fundo do rio. Quando ela pisou na canoa, ele se aproximou. Ele não a beijou,
Ele se inclinou e inalou profundamente perto de seu rosto, como quem cheira uma flor antes de arrancá-la da terra. Yara sentiu uma vertigem, uma fraqueza súbita, como se sua força, suas memórias, sua própria essência estivessem sendo sugadas para fora dela. O calor de seu corpo estava se esvaindo, substituído pelo frio do rio. Ela piscou e, por um segundo, a ilusão vacilou. O rosto sob o chapéu não era de um homem bonito. A pele era pálida e translúcida, quase cinzenta, esticada sobre uma estrutura óssea que não era bem humana. E os olhos... os olhos eram poços de escuridão absoluta, famintos e antigos. O chapéu inclinou-se, e por uma fração de segundo ela viu o que ele escondia, não cabelo, mas um orifício respiratório úmido e pulsante, um espiráculo. O terror finalmente a despertou. Ela gritou, mas o som morreu em sua garganta. O boto a abraçou, um abraço de confinamento, e seu toque era como o de 1000 agulhas de gelo perfurando sua alma. A última coisa que Yara viu foi o sorriso dele. Não era um sorriso de sedução. Era o esgar satisfeito de uma criatura que acabara de se banquetear. Na manhã seguinte, quando o sol queimou a névoa, encontraram o corpo de Yara na doca. Estava intacto, nenhum arranhão. Mas seus olhos abertos e vidrados eram brancos como leite, vazios de qualquer luz. Seu cabelo, antes negro como a noite, estava completamente grisalho. E seu corpo, ainda que jovem, parecia ressecado e frágil como o de uma anciã de 100 anos. Ela não havia sido afogada, havia sido esvaziada. Vila Sombria nunca mais foi a mesma. A doca foi queimada. Ninguém mais se aproxima do rio depois do pôr do sol, especialmente em noites de lua nova. O medo agora é uma religião ali. E a lenda ganhou um novo terrível capítulo. Dizem que o boto não leva apenas as mulheres para o fundo do rio. Ele rouba suas tristezas, suas memórias, suas vidas, deixando para trás apenas uma casca oca. E às vezes, nas noites mais densas de nevoeiro, os pescadores que se arriscam ouvem uma nova canção vindo da água. Não é o chamado de um boto, mas o choro baixo e triste de uma jovem de cabelos brancos que senta em uma canoa fantasma, servindo de isca para a próxima alma solitária que o colecionador desejar. Essa não é a história que sua avó te contava, não é mesmo? O boto cor-de-rosa é muito mais do que um simples sedutor. Agora eu quero saber de você. Qual outra lenda brasileira você acha que esconde um segredo tão macabro quanto essa? E, sinceramente, você acredita que toda lenda tem um fundo de verdade? Comente aqui embaixo a sua teoria e qual história assustadora você quer ver no próximo vídeo. Se você curte desvendar o lado oculto das histórias, ajude o canal. Deixe o like, compartilhe com aquele amigo corajoso e, claro, inscreva-se para se juntar à nossa Legião do Mistério. Eu te vejo no próximo Mistério Fatal, se você tiver coragem de aparecer.